Fala galera, bem-vindos ao canal Quadriciência. Vídeos ao domingo, né? Ou seja, que o vídeo Quadriciência mesmo, o quadro principal do nosso canal, tá? Meu nome é João Ítalo, sejam muito bem-vindos e vamos para o tema de hoje. O tema de hoje que tem tudo a ver com o que aconteceu dia 21, né? Eu demorei um pouco para gravar, mas tudo a ver, que é eclipse. Os eclipses são o quê? São fenômenos naturais, né, astronômicos, que envolvem geralmente o Sol e a Lua, quando esses corpos são ocultados, né, da nossa perspectiva. Ou, no caso desses eclipses lunares, pela sombra da Terra, ou pela presença da Lua, né, quando é em eclipses solares, tá? E eu vou focar mais esse vídeo sobre os eclipses lunares, porque é o que aconteceu recentemente. Então vamos falar um pouquinho sobre eclipse solar. Acredito que esse seja o mais fácil de explicar. E aqui eu não tenho vermelho, vou fazer com azul aqui o nosso Sol, tá? Lembrando, não vai estar em escala, nem as distâncias, nem o tamanho dos corpos, tá? Só para representar, para você ter noção. Aqui nós temos a Lua. E aqui nós temos a Terra. Acontece, galera, que o Sol, né, está emitindo aqui luz, beleza? E como o Sol é um corpo grande, bem maior do que a Terra, os diversos pontos dele se comportam como pontos luminosos que emitem luz, né, para várias direções. Em outras palavras, o Sol é um corpo luminoso extenso. Então o que a gente faz nesses casos? Vou pegar aqui da primeira extremidade, tá? De cima, projetar aqui um raio de luz, passando aqui pela Lua. Pega aqui outra extremidade, projetar aqui outro raio de luz, passando pela Lua. Ou seja, toda essa região aqui, ó, tá? que está sendo iluminada pela luz do Sol, a gente chama ela de penumbra. Por quê? Porque ela está parcialmente, né, sendo afetada pela luz da Lua. Porque se a Lua não estivesse aqui, toda essa área seria iluminada com os raios do Sol, né, normalmente. Não é o que acontece. Mas essa pequena área aqui, ó, é onde se projeta a sombra da Lua. Ou seja, para pessoas que estão nessa região aqui, elas estão na chamada de umbra, que é a sombra mais escura, tá? Quem já está nessas outras regiões aqui, já está na penumbra, que é como se fosse uma semi-sombra. Geralmente quando a gente tem mais de um fundo de luz, você percebe que cada uma delas vai gerar uma sombra diferente. E a sombra total, a mais escura, a umbra, é quando tem sombra, é a junção da sombra projetada por cada ponto luminoso. Por exemplo, aqui eu tenho uma sombra, né? Vocês veem que se eu aproximar outra sombra, tá, ó, elas se encostam, a sombra se encosta às menos se encostar do objeto físico. Porque é o que? A região de penumbra de duas sombras diferentes se juntando, né, vai formar ali uma umbra, tá? Mas no caso, só essa região aqui da Terra veria um eclipse total do Sol. As outras regiões que estão na penumbra iriam ver eclipses parciais, tá? Como assim? Quem estaria, por exemplo, neste ponto, tá? Uma pessoa aqui, ela veria o Sol mais ou menos assim, ó, tá? Isso varia com a região, mas veria o Sol mais ou menos assim. Foi o que aconteceu, acredito que ano passado, não lembro agora, mas que deu para ser visto parcialmente aqui do Brasil, tá? Do Nordeste do Brasil. Bom, esse é o eclipse solar, né? Acontece de dia, a Lua passa de frente do Sol. Lembrando que aqui não está em escala, tá? Depois eu vou botar durante a edição do vídeo algumas imagens para ilustrar melhor esses fenômenos. Agora vamos nos concentrar no eclipse que ocorreu definitivamente, né? Agora na madrugada, do dia 20 para o 21. Nós temos novamente o Sol, tá? Nós temos agora a Terra. E por último nós temos a Lua. Acontece que neste caso, bom, então aqui é quando acontece o eclipse lunar, tá? Sol, Terra e aqui por último a Lua. O que acontece é que a sombra da Terra, né,
fica aqui projetada, causando aqui a região que a gente chama de umbra, novamente, né? A umbra aqui e aqui, né? Essas duas regiões aqui na lateral é a penumbra, novamente, né? Muito parecido. E o que acontece? Como esses corpos estão em movimento, né? Então quando a Lua começa aqui a entrar na penumbra, começa a alterar um pouco a sua cor, tá? O efeito do eclipse começa a acontecer. Mas quando ela começa a entrar na umbra, é que realmente a gente começa a ver o que a gente chama de eclipse mesmo, né? O que comumente a gente chama, né? No geral. Como assim? Acontece que esses raios solares, eles atravessam a atmosfera da Terra, né? E passam. E quando eles fazem isso, diversos fenômenos ópticos, né, acontecem com a luz do Sol. As cores mais azuladas, mais puxadas para essas frequências, né, do azul e do lilás, elas são absorvidas e também dissipadas, né, pela atmosfera. Do mesmo modo que a gente enxerga o céu azul, né, pela dispersão da cor azul pela atmosfera. Acontece que apenas as ondas que têm uma maior difração, ou seja, uma maior habilidade de passar por obstáculos, ou seja, ondas de maior comprimento, como o vermelho, é que eles conseguem realmente atravessar a atmosfera da Terra sem sofrer muito efeito, né? Então são esses raios avermelhados que, ao passar aqui para a atmosfera da Terra, eles iluminam a Lua. Por isso que a Lua fica com aspecto avermelhado. Quando ela entra na penumbra, parte desse efeito já começa. E se começa a ver que ela não está branca, como é de costume. A Lua começa a apresentar uma cor mais próxima ali de um branco amarelado. Mas somente quando ela começa a entrar na umbra, é que ela começa, né? Começa a entrar aqui, ela começa a ficar avermelhada, até chegar no seu ponto máximo, onde a Lua fica totalmente vermelha, tá? Vou estar colocando imagem para vocês. E após isso ela continua o seu movimento, saindo da umbra para a penumbra e, enfim, finalizando o eclipse. Você vê que, ao contrário do eclipse solar, que só é visto por uma pequena região da Terra, né, visto totalmente, quando ocorre o eclipse lunar, ele é visto por todo mundo que consegue ver, né, está de noite, que consegue ter a visualização da Lua. É visto para praticamente todo um hemisfério inteiro. Foi o que aconteceu, né, dia 20 e 21 aí, essa madrugada, que praticamente a América inteira conseguiu ver e uma pequena parte da Europa também conseguiu ver o eclipse. Bom, agora vocês devem estar me perguntando, por que o eclipse não ocorre sempre? Ok, isso é uma pergunta interessante. Já que o eclipse é só a Lua passando à frente do Sol, ou a Lua está atrás da Terra, né? Ou seja, um alinhamento desses três elementos, por que não ocorre todo mês? Bom, acontece, galera, que a órbita da Lua, ela não é igual à órbita da Terra com o Sol. Como assim? Aqui está o Sol, e neste círculo, ou seja, nesse plano, tá? Como se fosse uma folha de papel aqui, ó, neste plano, está a Terra girando em torno do Sol. Aqui é a Terra, bonitinho, planeta azul. Só que a rotação da Lua, né, ela ocorre dessa maneira aqui, ó. Claro, estou exagerando um pouco nas medidas, tá? Mas apenas a fim de vocês entenderem. Ela acontece um pouco inclinada em relação ao Sol. Então somente às vezes, né, isso é muito bem previsto pelos cientistas, que os eclipses podem acontecer, que é quando a Lua está ou atrás da Terra, ou na frente, né, aqui entre a Terra e o Sol, no ponto que intersecta, né, a órbita da Terra, o plano da órbita da Terra, com o plano da órbita da Lua. Essa intersecção, né, existe também uma certa variância, tá? Existe ainda um grau que pode existir de diferença, tá? Então não precisa ser exatamente naquele ponto, mas nas regiões próximas ao ponto de intersecção, tá? É que acontece um eclipse. Quando está nesse caso aqui, por exemplo, que eu estou representando para vocês, o que acontece? Os raios do Sol vêm, tá?
a Terra não se torna um obstáculo, né, porque a luz está para cá. Então essa parte aqui da frente fica totalmente iluminada, essa parte de trás não, e a luz está cheia. Quando isso acontece desse lado, a parte de trás é totalmente iluminada, a da frente fica escura, e a Lua é uma Lua nova, né? E por aqui minguante, né, crescente, e assim vai. Lembrando que esse sistema todinho está girando, tá? A gente está girando, a Terra está girando em torno do Sol, e a luz está girando em torno da Terra, então isso aqui está em constante movimento. O que é interessante também? É interessante que, como previsto pela primeira lei de Kepler, né, e justificado depois por Isaac Newton, né, em sua equação da gravidade, lei da gravidade universal, as órbitas dos corpos celestes não são círculos perfeitos, eles são elipses, né? São elipses. E o que acontece com a Lua? A Lua também tem uma elipse, né? Vou fazer aqui o planeta Terra de azul novamente. Acontece que a Terra, aqui, né? A órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse também, mas não somente essa, como a própria Lua em torno da Terra é uma elipse, tá? Fazendo aqui o planeta Terra. Pronto, aqui é a Terra. Então o que acontece? Existem regiões, às vezes, que a luz está mais perto da Terra e existem vezes que a luz está mais longe. Isso acontece todos os meses, tá? Vamos supor que é mais ou menos assim. A diferença é pouca, tá, de distância. Mas aqui a região mais longe a gente chama de afélio. E aqui que é a região mais perto, seu oposto, a gente chama de periélio. Acontece que o eclipse que ocorreu agora no dia 20 e 21 de janeiro, né, na madrugada, entre esses dias, acontece que a Lua também, além de estar cheia, né, porque Lua, vale relembrar que eclipses totais, né, da Lua só acontece numa cheia, tá, que justamente quando está atrás da Terra, além dela estar cheia, dela estar no mesmo plano, coincidindo com o mesmo plano da órbita da Terra em torno do Sol, ela estava no periélio, ou seja, era o ponto mais próximo, é o que a gente chama de superlua, que é quando a Lua está cerca de 25% mais brilhante no céu, devido a essa proximidade com a Terra, né, na sua órbita. Agora você deve estar me perguntando, o último fato, né, para finalizar isso aqui. Lembrando que esse grau, importante falar, esse grau entre o eixo de rotação da Terra, tá? Vamos dizer que é esse. De translação, perdão, desculpa. Translação da Terra. Ou seja, esse é o movimento em torno do Sol. É esse eixo aqui, tá? Esse ângulo formado aqui, ele não é muito grande. É aproximadamente 5 graus. Tá? Então essa inclinação é aproximadamente 5 graus, mas já faz a diferença. Faz com que os eclipses ocorram de vez em quando. E, bom, como é que um eclipse ocorreu no periélio? Esse eixo aqui, tá, da órbita da Lua, ele faz esse movimento, sabe? Ele dá uma balançada de vez em quando. Isso, um movimento que demora um certo tempo, alguns anos. E é por isso que às vezes coincide do eclipse na superlua, às vezes não, tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Vou deixar aí mais imagens. E muito obrigado por assistir isso aqui. E até a próxima. É isso. Valeu.